Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Reunião importante no Corinthians entre a diretoria do clube e o staff do zagueiro Bruno Mendes. E a coisa não evoluiu, ao contrário, ela está cada vez mais travada. E o próprio Bruno Mendes está muito insatisfeito com o atual momento dele no Corinthians e deve sair de graça agora no final da temporada. Vamos falar também sobre o retrospecto entre Corinthians e Botafogo. O Timão, o retrospecto é animador. Não perde para o Botafogo jogando em São Paulo há mais de 10 anos. Eu conto tudo para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quinta-feira, 21 de setembro. E a gente começa falando sobre o jogo de amanhã entre Corinthians e Botafogo, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. Jogo importante para o Timão, todo mundo sabe disso, precisa vencer. Ainda, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, mais ou menos 4h15 da tarde, ainda não temos lista de relacionados, né? Então a gente não sabe quem vai para o jogo, ou quem não vai. A gente não tem ideia ainda quais os jogadores que ficarão à disposição. Eu expliquei aqui para vocês que eles passaram por exames para saber se teriam risco ou não de lesão, e até os jogadores considerados titulares, eles não treinaram em campo nem na terça nem na quarta-feira. Então apenas hoje parte do elenco voltou a treinar em campo, né? Pelo menos os jogadores, repito, aqueles considerados titulares. Mas o que anima, em termos de perspectivas para esse jogo, é o retrospecto entre Corinthians e Botafogo aqui em São Paulo, jogando aqui na cidade de São Paulo. A última vitória do Botafogo fora, né, do Rio de Janeiro contra o Corinthians foi em 2012. Então, jogando aqui em São Paulo, o Corinthians tem um retrospecto fora, né, fora da curva. O Corinthians não perde para o Botafogo desde 2012. Dentro da Neoquímica Arena, o Botafogo também não sabe o que é vencer o Corinthians. Então, é um retrospecto muito, mas muito favorável mesmo para o Timão neste confronto. Confronto importantíssimo dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, o retrospecto geral são 33 jogos, né? 11 vitórias para cada lado e 11 empates. Existe um equilíbrio muito grande em confrontos pelo Campeonato Brasileiro na era pontos corridos. 11 vitórias do Corinthians, 11 empates, 11 vitórias do Botafogo. Então, dentro da Neoquímica Arena e jogando aqui em São Paulo, não tem para ninguém, tá, gente? Da Corinthians, aí o Corinthians é franco favorito. Claro que o favoritismo nos números não dizem muita coisa. Né? O favoritismo, aliás, não diz muita coisa, né? O favoritismo não diz muita coisa. Mas, claro que é dentro de campo, é na prática, é no futebol que o Corinthians vai mostrar se é ou não favorito, se tem ou não condições de vencer o líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo que não vem bem neste segundo turno, até agora faz uma campanha muito ruim, né, nesse retorno do Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ser o líder, ainda com bastante folga na tabela. Palmeiras e Grêmio ali são as equipes mais próximas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tentando se distanciar do Z4, está a 3 pontos apenas do Santos, que é o 17º colocado. O que você acha dos números? Você acredita em números ou apenas no futebol? O retrospecto é bom. E na prática, dá para ganhar do Botafogo? Comenta aí. Bom, e a gente segue falando agora sobre uma reunião que teve no clube entre a diretoria do Ilho, Alessandro, enfim, com o empresário do Bruno Mendes. Essa novela Bruno Mendes arrastada demais desde maio, mais ou menos. Abril, maio, que essa novela se arrasta. Bruno Mendes tem contrato até o final do ano. O Corinthians pagou pelo Bruno Mendes, na época, 22 milhões de reais. Né? O Corinthians trouxe o Bruno Mendes do Montevideo Wanderers, isso, lá do Uruguai. Né? O Corinthians pagou 22 milhões
na época. E com tudo isso, com essa falta de evolução, o jogador deve sair de graça agora no final do ano. O Corinthians deve perder aí 22 milhões de reais. Isso se a gente fosse corrigir, né? Claro, sem corrigir. Se a gente colocar isso com juros, com correção e isso aplicado, daria muito mais. Mas estou falando do valor que o Corinthians pagou. A reunião não foi produtiva, não foi positiva, não evoluiu, e a tendência é que o Bruno Mendes realmente não permaneça no clube. Ele havia dito ao Duílio Monteiro Alves que no Brasil só jogaria no Corinthians. Foi emprestado para o Internacional, adorou jogar em Porto Alegre, é uma cidade próxima ao Uruguai, né? O deslocamento, família, o clima, os costumes são muito parecidos, né? Então ele gostou muito de jogar lá. O Inter está de olho no Bruno Mendes desde quando o Corinthians trouxe ele de volta, depois do empréstimo. O Inter nunca tirou o Bruno Mendes do radar. Tem o Flamengo de olho, Atlético Mineiro, equipes que estão, o próprio Grêmio também observa bastante, mas o Inter é a preferência, inclusive, do próprio Bruno Mendes. Ele esperou até o final da janela data FIFA, dessa data FIFA agora, essa janela que tivemos de 10 dias. Não teve nenhuma proposta pelo Bruno Mendes, pelo menos não teve nenhuma proposta que chegasse até a imprensa ou que tenha agradado ao jogador, porque ele, se tivesse recebido, deveria ter ido. Mas não teve nenhuma proposta e ele está mostrando uma insatisfação muito grande dentro do clube. E como a coisa já está nesse nível, a permanência dele é muito difícil. A evolução não teve em termos de negociação, em termos de acordo. O Corinthians fez uma contraproposta em relação aos valores pedidos pelo Bruno Mendes. Os agentes dele não se interessaram e deixaram a reunião sem nenhuma perspectiva de avanço. E quando eu falei que o Bruno Mendes está insatisfeito com relação ao Corinthians, é no seguinte sentido. O Bruno Mendes, ele entende que ele está deixando de ter oportunidades como zagueiro, e isso tem prejudicado a sua carreira na própria seleção uruguaia. No último jogo, nos 2 últimos jogos da seleção uruguaia, o Bruno Mendes jogou pouco mais de 10 minutos na primeira partida, e na segunda partida ele nem entrou. Nem entrou no jogo. Por quê? Porque ele tem atuado com o Vanderlei Luxemburgo muito mais como lateral do que como zagueiro. Muito mais como lateral do que como zagueiro. Desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou ao clube, o Bruno Mendes foi titular 21 vezes, mas apenas 6 delas como zagueiro. O restante, todas na lateral. E ele não tem gostado muito disso. Ele entende que isso o prejudica, isso atrapalha também os seus planos aí em termos de seleção, na seleção uruguaia. Ele que pretende estar na próxima Copa do Mundo defendendo a seleção, mas não como lateral direito, e sim como zagueiro, a sua posição de origem. Então, não teve nenhuma proposta para ele de fora. Ele deu a palavra ao Duílio que não jogaria em outro clube no futebol brasileiro, mas a novela se encaminha para este final. Bruno Mendes deixando o clube, muito provavelmente de graça, né, já que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, até porque o contrato termina agora, dia 31 de dezembro. Existe até a possibilidade de amanhã ele voltar a jogar como lateral, né? A gente ainda não sabe se o Fagner terá uma sequência ou não, em virtude do tempo que ficou parado. Mas vamos ter que aguardar aí, mas as coisas entre Corinthians e Bruno Mendes estão cada vez mais distantes, né, de um final feliz. Comenta aí, eu quero saber sua opinião, o que você acha. E à noite tem live, 9 da noite, a gente volta, conversa, quem sabe já, com a lista dos jogadores relacionados para o confronto de amanhã contra o Botafogo. Valeu? Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se você for novo aqui no canal, se inscreva. Eu te agradeço pela companhia e te vejo mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.